E aí família, bom dia, como é que vocês estão, meus amados, meus queridos? Pessoal, bom dia para você, uma excelente semana, uma semana abençoadíssima para você, tudo de melhor no seu dia, beleza? Pessoal, a gente não tem como fugir do assunto do que está acontecendo, do que aconteceu ontem lá em Brasília. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente a você que está aqui com a gente, desde o começo ali, como o Danilo, o pessoal lá de trás mesmo, que quando a gente começou com 12, 13 inscritos no canal, sabe? Muito obrigado mesmo por tudo, a gente fica muito contente. A gente está chegando à marca de 700, já passamos de 700 inscritos, agora não falta muito, faltam só 300 e 2.000 e poucas horas para a gente conseguir bater a nossa tão sonhada monetização. Eu sou muito grato a vocês. Lembrando que eu voltei a investir no canal agora em março do ano passado, vai fazer um ano. Eu achava que ia levar muito mais tempo, mas graças a vocês tem sido bem mais rápido. Muito obrigado por isso também. Com o meu bom e velho cafezinho eu vou continuar o vídeo, beleza? Também quero agradecer aos meus irmãos do Vietnã. Sim, do Vietnã, da Indonésia, da Malásia. Muito obrigado aos irmãos da Arábia Saudita, aos irmãos da China, do Japão. Sim, o nosso trabalho está chegando até lá. Só vocês verem nos comentários dos vídeos, sempre tem comentário em árabe, em chinês, em japonês, em espanhol, em português de Portugal também está chegando bastante lá o nosso conteúdo. Também temos conseguido atingir o povo hebraico ali na Israel. Muito obrigado por tudo. Beleza? Então, pessoal, sobre aquela pataquada que aconteceu em Brasília, o que eu acho, qual que é a minha opinião sobre isso? Vai mudar alguma coisa? Não. Vai melhorar alguma coisa para nós cidadãos que trabalham dia a dia? Não, não vai mudar nada. Vai melhorar alguma coisa em relação ao país? Vai ter alguma coisa melhor para o país? Não, porque teve quebra-quebra. Quando tem quebra-quebra, tem que consertar as coisas. Eu me lembro das manifestações que o PT fazia ali por 2000 e pouco, né, que era tudo quebra-quebra, pancadaria, paulada, patrimônio destruído. E eu sempre critiquei isso. E agora os caras da direita conservadora estão fazendo isso daí. Eu confesso que eu achei meio que tinha infiltrados ali, mas de qualquer forma a maioria era dos caras que estão nas manifestações de direita. Então também não se aplica, não se explica. Tá errado, não tem que fazer isso. Agrediram um policial da cavalaria. Mano, vocês são o quê? Idiotas? Vocês são idiotas? Vocês são malucos? Sabe o que isso vai causar para nós? Sabe o que isso vai causar para nós? Só mais restrição, mais perseguição. Aquele decreto que ele assinou ali ontem, se vocês prestaram atenção no inciso segundo, vocês sabem que aquilo ali é gravíssimo. Eles vão poder combater qualquer um que possa estar propagando desinformação. E quem é que vai definir o que é desinformação? Pelo amor de Deus, vocês deram tudo o que ele queria. Se vocês foram para Brasília ontem, durante a semana, para participar daquele quebra-quebra, vocês ajudaram o PT a fazer o que o PT queria fazer. Quer controlar, quer censurar, quer restringir. Parabéns para vocês, parabéns. Vocês, além de terem feito uma merda daquela lá, quebrando muita coisa do patrimônio público, que vai ter quem vai ter que pagar, é eu, é você, é o seu pai, é a sua mãe. Parabéns para vocês, ó. Uma bosta que vocês fizeram lá. Eu tenho acompanhado alguns vídeos de algumas pessoas pelo WhatsApp. Eu não sei onde que isso vai dar, mas que bom que aconteceu. Eu sei onde que vai dar em cadeia, vai dar em prisão, vai dar em perseguição. De novo, parabéns aos envolvidos aí. André, você mudou de lado. Não, eu nunca mudei de lado. O que vocês nunca perceberam aqui, eu nunca tive políticos de estimação. Eu nunca tive. Eu comecei a me interessar mais por política lá em 2002, por uma situação que aconteceu comigo e alguns amigos. De lá pra cá, eu bem burro pra porra, acreditava que o PSDB era oposição ao PT. Não era e nunca foi. Entendeu a diferença? Não era e nunca foi. Pensava que o Aécio era a salvação. Não era, nunca foi, como também é outro bandido. Eu nunca tive políticos de estimação.
Tem um vídeo meu que está no Facebook, eu vou ver se eu consigo trazê-lo para cá. Eu digo bem claro, deixo bem claro. Eu vou votar no Bolsonaro sim, e se ele fizer merda eu vou atrás dele, eu vou perseguir, eu vou criticar. Isso em 2016. Isso vai fazer quase 6 anos. Ou já faz 6 anos. Já faz um pouquinho, vai fazer quase 8 anos na verdade. E, cara, é isso que eu digo pra vocês. Eu não tenho políticos e nem corruptos de estimação. Pra mim, se o cara pisou fora da linha, pau nele, bicho. Não tem dessa, é pau nele. Mas aí o patriotário vai lá, não, mas tem que defender o mito. Defender o mito por quê? O que ele fez? A gente vai pagar o IPVA mais caro do mundo esse ano, mais caro do mundo. Isso é culpa do Lula? Não. Quem ensinou as leis e as coisas lá atrás? Ai, mas eu teve 16 anos de PT, beleza, mas nos últimos 6 não foi PT, e aí? Nos últimos 6 não foi PT, nos últimos 4 foi Bolsonaro, e aí? Gente, vocês precisam parar com essa vibe de ficar idolatrando político. Inclusive, eu acho que esse foi um dos motivos que Deus permitiu que o Bolsonaro perdesse. Porque estava uma idolatria gigante em cima desse cara e o Senhor não divide sua glória. O Senhor não divide sua glória com ninguém. Entenda isso. Pare de ser babaca, pare de ser fantoche. Você que está aí na frente de quartel, vai pra casa, cara, vai pra casa. Você acha, vai aproveitar esses últimos momentos de liberdade que a gente ainda tem. Vai aproveitar com a sua família, sabe? Vai curtir os seus filhos, sua esposa, vai pra casa descansar. Eu vou dizer que é uma luta perdida, cara. Vocês ficarem na frente de quartéis aí, de batalhões, chega a ser ridículo, porque além de tudo vocês estão sendo motivo de chacota lá fora, estão chacoteando com a direita por conta de vocês, desse papelão que vocês estão fazendo. Beleza? Então o vídeo de hoje era esse, tá? Vocês já devem ter reparado que eu não estou falando de política aqui já faz algum bom tempo. Mas não tinha como se furtar dessa situação de ontem, tá? Que eu mais queria dizer pra vocês? Sim, eu pretendo fazer uma live, tá? Preciso que vocês comentem aqui pra gente. Pretendo fazer uma live explicando como é que eu fiz para os meus vídeos chegar, por exemplo, no Vietnã, chegar, por exemplo, na Indonésia, chegar na Tailândia, chegar lá em Israel. Se vocês quiserem e houver interesse, eu faço uma live. Vai ficar um pouquinho longo, vai ficar um vídeo de uns de 20 a meia hora uma live. Quando eu fizer essa live, eu vou explicar passo a passo, a gente vai fazendo esses processos juntos ali, tá? Então é isso, tá? Vamos combinar essa live certinho. Eu vou pedir ajuda do meu grande amigo o Danilo, do canal do canal História Universal, que é um cara fantástico lá do Capão do Leão. Inclusive visitem o canal dele, cara, é muito bom. Ele faz um canal, ele tem um canal de conteúdos sobre o universo, é muito bom mesmo. É um gaúcho super gente boa, cara do bem. No mais, vou deixar os 2 últimos vídeos aqui. E entrem no comentário do vídeo que eu fiz sobre o Paulo Musi. Entre nos comentários pra você ver ali. De 70 a 80% dos comentários é tudo comentário estrangeiro, porque os meus vídeos começaram a cruzar as fronteiras do país e eu fico muito grato por isso, tá bom? Então Deus te abençoe, fiquem todos na santa paz. Você que está na frente de quartéis, vai para casa, vai passar esse último período de liberdade que a gente tem, esse último período antes das restrições ficarem piores. Vai passar com a sua família, vai ficar com a sua família, tá bom? Que Deus tenha piedade dessa grande nação e que o Senhor faça brilhar sobre nós o seu sol de justiça, beleza? Muito bom dia, fiquem todos com Deus e até mais.